Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa série de podcasts da Rádio Safety for Me, o nosso Safety Cast, né? Estamos aqui lidando nesses últimos episódios aí, resolvemos fazer uma série de podcasts para falar de uma modalidade nova que nós estamos aprendendo de atendimento em saúde, que é o atendimento domiciliar, né? Como eu já tinha comentado com todos vocês, a minha formação de cirurgião é dentro de hospital. A gente sabe que existem todos os riscos e as dificuldades de prestar o atendimento fora do ambiente hospitalar, mas que eles existem, né? E a gente precisa discutir isso, né? Seja num consultório, numa clínica, ou mesmo dentro do domicílio da pessoa, na sua própria residência, que é o que a gente está se propondo a aprender aqui, né? Então, sobre o atendimento domiciliar. E nesta sequência, então, hoje vou receber mais um convidado muito especial, e ele é farmacêutico da Hospitalar ATS, que é o Carlos Kramer Filho. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, doutor, e com o senhor? Tudo jóia, querido. Muito obrigado por estar aí com a gente. E hoje nós vamos Imagina. conversar sobre a importância da segurança, do cuidado e do armazenamento dos medicamentos e dos materiais no domicílio dos pacientes que estão ou que vão iniciar o atendimento domiciliar, né? Carlos, para a gente começar o nosso bate-papo, então, eu queria que tu contasse para a gente assim, como que funciona essa questão dos medicamentos e dos materiais para o tratamento em casa, né? A equipe da Hospitalar ATS, ela traz os medicamentos e os materiais em cada atendimento. Às vezes a gente deixa um pouco em estoque na casa do paciente. Como é que funciona essa logística aí? Bom, doutor, nós somos então uma farmácia semelhante a uma farmácia hospitalar. Nós unitarizamos todos os medicamentos, então eles são fracionados um a um, identificando eles com a dose desse medicamento, a forma farmacêutica, a data de validade, o lote. Também identificamos se é um medicamento controlado, se ele é de geladeira ou de alta vigilância, que são aqueles medicamentos potencialmente perigosos, entendeu? Na hospitalar, então, até a gente preza muito pela comodidade e segurança dos nossos pacientes e para garantir um tratamento tranquilo em casa. Oferecemos, então, também duas modalidades de medicamentos e materiais entregues às residências. A entrega em cada atendimento, onde a gente recebe aquela solicitação médica e leva os insumos para aquele atendimento pontual e somente o necessário para aquele atendimento. E também, se caso o paciente ele faz uso de um medicamento contínuo, a gente garante um estoque maior para ele. A Uhum, gente daí tem envios semanais, quinzenais e mensais, de acordo então com a necessidade dele, e a gente manda esse volume para atender esse período. entendi. Então vai depender basicamente do tipo de tratamento do paciente. Exato. Se Às for só vezes uma vocês levam, sondagem. às vezes Opa, vocês levam o medicamento no mesmo dia e às vezes o paciente fica com algum estoque dentro de casa aí. exato. Se ele faz uso de um medicamento contínuo, o tratamento dele é durante um período maior, a gente garante para ele um estoque maior na sua residência para não ir todos os dias na casa dele. Claro. Ah, Então a gente garante um estoque às vezes para 15 dias, para 30 dias, dependendo da necessidade dele mesmo. Entendi, perfeito. E uma coisa que sempre me perguntam, Carlos, é a seguinte, né? Como que o paciente pode ter a certeza de que o medicamento, aquele que ele vai receber, é um medicamento que o médico prescreveu? Porque tem essa coisa, né, a preocupação da gente trocar o medicamento, ou o paciente receber um medicamento errado. Como é que vocês fazem garantem esse processo de segurança? Então, todo o medicamento é dispensado conforme uma prescrição médica, a receita que vem por parte do médico até a TS para nós dispensar esse medicamento. Com o recebimento, então, dessa solicitação médica, nós, farmacêuticos, realizamos uma conferência e, estando tudo de acordo, a gente valida a mesma. Após essa validação, então, todas as informações são colocadas no nosso sistema e gerada uma requisição para esse insumo. Gerando essa requisição, nosso auxiliar ele vai lá e separa esse medicamento, material e dieta e encaminhamos para a residência do paciente. Entendi. Então, basicamente tem dois pontos aí, pelo menos, de checagem, que é lá quando vocês Sim, sim, tem, preparam tem sempre uma e dupla conferência por uma todos dupla os conferência. processos. Isso, essa dupla conferência, só para a gente detalhar para quem está nos ouvindo, então, a primeira vez é lá quando vocês estão separando e preparando o medicamento antes de enviar, e a segunda é lá na casa do paciente antes dele receber. Tô Isso, correto? isso. O nosso técnico, quando recebe esse insumo na casa, ele tem um
um documento ali que ele vai verificar o medicamento que ele está recebendo e vai bater com o medicamento na mão lá para verificar se essas duas folhas se batem, sabe? O medicamento Perfeito. e a folha, o documento ali. Sim, tem que ser o mesmo remédio, tem que ser o mesmo nome, a mesma Exato, dose. exato. Perfeito. Perfeito. Tá? E uma outra coisa, Carlos, que aparece sempre nas nossas conversas, assim, com os meus pacientes, é o medo que o paciente tem de eventualmente ter uma reação adversa, né? Ter aquela coisa que pode acontecer errado, Sim. que quando tu tá dentro do hospital, assim, tu te sente mais seguro, né? Existe a possibilidade, Carlos, de acontecer essas reações adversas, algum problema durante a administração dos medicamentos? E caso sim, eu imagino que sim, né? Como que a equipe atua para resolver essa situação? A segurança do nosso paciente é a nossa prioridade, então, né? Para minimizar, então, o risco e reações adversas ou problemas durante a administração dos medicamentos, oferecemos treinamentos da equipe e realizamos monitoramento constante. Mas sim, as reações podem ocorrer por diferentes motivos, e caso não aconteçam, a gente liga diretamente para o médico assistente e suspende o uso daquele medicamento até a gente receber algumas orientações dele do que deve fazer. Perfeito. Então, tu vê que tem uma preocupação da ATS em capacitar, em treinar os seus profissionais justamente para Sim, poder sim. atender esse tipo de demanda que pode acontecer, né, Claro. Carlos? Qualquer Sim, sim, sim. medicação ela pode ter problema, né? Claro. Perfeito. E assim, uma outra dúvida que nos aparece com uma maneira bastante frequente é a seguinte: para a gente, para receber esse tipo de tratamento em casa, ou quando tu me manda uma medicação, um material, eu preciso ter um lugar especial na minha casa para receber esses medicamentos, né? Eu preciso mudar alguma coisa na minha casa, eu preciso ajeitar isso para fazer como se fosse um hospital. Como é que vocês recomendam isso? Como é que é a sugestão de vocês? Perfeito. O ideal, então, é manter esses medicamentos, os materiais e as dietas que a gente encaminha para a residência desses pacientes em lugares secos e frescos, longe de crianças e animais. Pode-se guardar numa caixa de aquelas organizadoras, ou mesmo num espaço no Hum, armário, mas separadamente de alimentos, produtos de limpeza, perfumaria. E evitar também guardar longe de cozinha e banheiro, devido à umidade e ao calor da cozinha que a gente às vezes claro. está o alimento ali cozinhando, então isso pode alterar alguma coisa no medicamento do paciente. Então a gente não recomenda que fique guardado nesses dois locais. Olha que dica importante. Duas dicas legais que eu guardei aqui, bem importante. Primeiro, de repente ter aquela caixa organizadora, né? Já para ter os remédios ali Sim, guardadinho, tudo. Eu sou virginiano, né, Carlos? Então eu sou todo obsessivo, eu gosto de estar com tudo organizadinho. Minha farmacinha aqui, ela é toda organizadinha perfeito. eu gosto de fazer assim, né? E essa outra da cozinha, né? Porque a gente não se dá conta, mas às vezes esquenta o ambiente mesmo, né? Muda a temperatura e Sim, pode danificar o medicamento. É muito bom, né? Uma outra pergunta, Carlos, que aparece bastante frequente para a gente é se é necessário a presença de algum cuidador ou de algum familiar durante o tratamento. Na hora que vocês vão lá para fazer a medicação, precisa ter alguém junto, não? claro, sim. Sempre precisa um acompanhamento familiar, até porque contribui muito para a melhor recuperação do paciente e preparação da alta dele, né? E consequentemente dos cuidados, né? Ele auxilia muito junto com a equipe dentro de casa. E o paciente, acho que sente isso, né? É muito mais cômodo e melhor para o paciente estar no seu domicílio do que estar no hospital, por vezes, que tem, às vezes, um horário estipulado para visita e fique longe da sua equipe, longe da família, né? Acho que o acompanhamento mais próximo da família vem a contribuir muito também. Eu estava conversando, né? Já gravei um outro podcast com a enfermeira Adriana e também já gravei um podcast com o Dr. Fossati, ambos do grupo ATS Hospitalar, e todos eles reforçaram, né, essa importância do familiar se envolver no tratamento, Sim, né, principalmente no ambiente domiciliar, porque no hospital a gente tem um time maior, vamos dizer, tem uma equipe maior para cuidar da gente, e a gente precisa muito, né, do apoio do cuidador, do familiar, do parente, enfim, daquela pessoa que nos cuida em casa para não para assumir algumas responsabilidades. Isso realmente exato. impacta no resultado, né, Carlos? Sim, sim, faz total diferença. É muito bom.
E, assim, que outras orientações, Carlos, que tu acha importante, né, que os pacientes saibam quando eles estiverem iniciando o tratamento em casa? Que outras dicas que tu gostaria de deixar aqui para nós? Bom, eles têm que manter um contato frequente com a equipe da Hospitalar ATS para esclarecer qualquer tipo de dúvida, comunicar alterações do estado, de saúde do paciente, solicitar suporte quando necessário, seguir rigorosamente as orientações por parte da nossa equipe médica, da equipe de fisioterapia, da equipe multi num todo, e inclusive nossa farmacêutica, né? Porque o tratamento ele só vai fazer sentido se tu seguir todas as orientações, né? O ideal é manter os registros ali, verificar se os medicamentos estão sendo dados, administrados nos horários corretos, intercalando os horários conforme a prescrição que foi encaminhada para a residência, né? Isso tudo contribui para uma melhora do quadro clínico desse paciente. Perfeito. Eu acho que ter uma participação ativa do próprio paciente ajuda bastante, né, Carlos? Sim, claro. Eu gostava de fazer no hospital, assim, eu imprimia uma cópia a mais da prescrição e deixava na mão do paciente, e eu brincava que era a dupla checagem, era sempre o próprio paciente, né? E isso nos ajudava Exato. bastante, né? Tinha alguns pacientes que eram super orgulhosos e me diziam assim, doutor, hoje eu evitei um evento adverso, hoje eu evitei, porque iam me trazer um medicamento na dose errada, e eu mostrei para eles que não era essa, né? Então, como é importante realmente a participação aí do paciente no seu próprio tratamento, né? Sim. Carlos, te agradecer demais pelo nosso bate-papo. Acho que tu trouxe aqui dicas assim muito importantes para quem está se cuidando em casa. Medicamento sempre é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico, né? Um ponto crítico aí, né? E manter essa linha de comunicação aberta. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque a gente pode ficar horas falando aqui, mas sempre vai ter alguma dúvida que a gente não esclareceu ainda, Claro. né? Então, ficou essa tua última dica aí, que qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a equipe da Hospitalar ATS, sempre vai ter alguém para dar um retorno para vocês, para responder um e-mail, para responder um telefonema, uma mensagem e dar a orientação correta, né? Carlos, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a participação. Então, nós encerramos aqui, gente, mais um episódio aí da nossa série de podcasts falando sobre atendimento domiciliar. E aí discutimos a importância da segurança, cuidado e armazenamento dos medicamentos e materiais no domicílio com esse grande amigo aí, o farmacêutico da Hospitalar ATS, o Carlos Kramer Filho. Muito obrigado a todos vocês e fiquem atentos aí que tem mais podcast sobre atendimento domiciliar saindo do forno aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.